Momentos antes da sua aguardada reunião com o presidente chinês Xi Jinping, no mês passado, o presidente americano Donald Trump anunciou que o país começaria a testar armas nucleares em igualdade de condições com a China e a Rússia. Ainda não está claro se o Trump se referia a teste dos sistemas de armamento com capacidade nuclear, como a Rússia fez na semana passada, ou teste de ogivas nucleares, o que seria o primeiro teste desse tipo pelos Estados Unidos em 33 anos. A declaração ela tem uma dupla função. Primeiro, sinalizar firmeza ao público doméstico e pressionar adversários em um momento de competição estratégica intensa. Ao evocar a igualdade de condições, o Trump está sugerindo que os Estados Unidos estariam dispostos a abandonar constrangimentos autoimpostos da era pós-Guerra Fria, alimentando a percepção de uma nova corrida de credibilidade nuclear. Na verdade, seja qual for a intenção do Trump, a China ela não realiza um teste nuclear conhecido desde 1996, quando conduziu um experimento subterrâneo em Lop Nor, em Xinjiang, após o qual assinou o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares e anunciou formalmente o fim do seu programa de testes. Uma observação aqui, do mesmo jeito que os Estados Unidos, a China também não ratificou o tratado, mas os dois afirmam estarem cumprindo. E há rumores, de que a China tenha feito testes de baixo rendimento ou subcríticos, mas nunca foram confirmados. O compromisso de fato, não de jure, com o tratado sem a ratificação, ele deixa uma margem de manobra para todos os grandes atores, preserva a narrativa de responsabilidade, enquanto deixa aberta a possibilidade de ensaios técnicos limitados. No caso chinês, a ambiguidade em torno do Lop Nor funciona como uma ferramenta de dissuasão psicológica e de opacidade estratégica. Nos últimos anos, a China tem ampliado as suas instalações de testes em Lop Nor, o que sugere possíveis preparativos para uma retomada de testes. Essa expansão inclui a perfuração de poços profundos do tipo usado para testes subterrâneos. Segundo o analista Reni Babiars, que monitora o local de perto, isso envolve o deslocamento de enormes plataformas de perfuração para o local. Uma delas com quase 27 metros de altura e pesando 100 toneladas. O Babiars ele completou dizendo o seguinte, abre aspas, tudo isso indica um investimento significativo de tempo e dinheiro, especialmente considerando que o trabalho está sendo feito em uma zona de importância estratégica nacional, fecha aspas. A modernização do Lop Nor, ela não prova que os testes serão iminentes, mas ela mostra que Pequim quer manter a capacidade técnica pronta. E num cenário de colapso definitivo do regime de controle de testes, ou do tratado, por iniciativa que seja americana ou russa, a China ela vai poder reagir rapidamente, ajustando as suas ogivas e os seus novos vetores, os veículos de entrega, sem ter que partir do zero. Se os testes realmente estiverem sendo planejados, eles podem ser motivados em parte pelo desejo da China de alcançar seus pares geopolíticos. Até hoje, o país realizou cerca de 45 testes nucleares contra 1.030 dos Estados Unidos e 715 da Rússia. O baixo número de testes obriga a China a confiar mais em modelagens e engenharia incremental. Para alguns estrategistas chineses, isso limita a confiança plena nas ogivas miniaturizadas e armas táticas, o que alimenta o argumento interno de que novos testes vão ser necessários para garantir paridade qualitativa e não só quantitativa. As ambições nucleares da China sempre foram vistas como relativamente modestas, E ainda assim, apesar da fanfarronice do ex-líder, o Mao Tse-tung, que chamava as armas nucleares de tigres de papel e dizia que a China poderia perder 300 milhões de pessoas em um ataque nuclear, a jovem República Popular da China correu para adquirir a bomba nos primeiros anos da Guerra Fria. E por trás da retórica do Mao, tinha um medo estratégico real. A China era cercada por potências nucleares hostis ou imprevisíveis. Estados Unidos, Rússia e mais tarde a Índia. A bomba era ao mesmo tempo um símbolo de status revolucionário e seguro de vida contra a coerção externa. Conseguir essa bomba foi uma tarefa árdua para um país pobre, mas
facilitada quando o brilhante cientista de foguetes, o Qian Xuesen, foi expulso dos Estados Unidos em 1955 e retornou à China, onde fundou o programa espacial e de mísseis do país. A União Soviética também forneceu ampla ajuda técnica, mas retirou seus especialistas em 1959 e 1960, depois do rompimento das relações entre Moscou e Pequim. A trajetória de Qian é um caso clássico de como a paranoia política americana fortaleceu um futuro rival. A expertise dele ajudou a conectar o desenvolvimento de mísseis balísticos, satélites e indiretamente vetores, veículos de entrega nucleares. Um tripé tecnológico que sustenta o poder estratégico chinês até hoje. Quando a China testou sua primeira bomba nuclear em 1964, ela via o armamento tanto como dissuasão contra os Estados Unidos, quanto contra a União Soviética. Até a reconciliação parcial entre Pequim e Moscou nos anos de 1980, o medo nuclear chinês se concentrava até mais nos soviéticos. Pra vocês terem uma ideia, quando um terremoto destruiu a cidade de Tangshan, em 1976, muitos moradores inicialmente acharam que era um ataque nuclear da União Soviética. Esse duplo receio, ele moldou a doutrina chinesa nuclear de uma forma peculiar. Ao contrário dos aliados protegidos pelo guarda-chuva nuclear americano ou soviético, a China precisou desenvolver uma capacidade própria de retaliar contra qualquer grande potência, mesmo com um arsenal reduzido. E isso foi o embrião da lógica de dissuasão mínima, mas crível. A China sempre manteve uma política explícita de não usar armas nucleares primeiro, que é conhecida como non-first use, ou seja, só as utilizaria em retaliação ao ataque nuclear de um outro primeiro. E também, por razões financeiras, adotou uma estratégia minimalista, mantendo só o número necessário de ogivas para garantir a dissuasão. Não dá para esquecer que a política de não primeiro uso também é um ativo propagandístico importante para Pequim. Embora alguns analistas ocidentais questionem até que ponto ela resistiria em cenários extremos, como uma guerra sobre Taiwan, a expansão recente do arsenal chinês levanta dúvidas se o país está apenas reforçando a capacidade de segundo ataque, o Second Strike Capability, ou se preparando para uma postura menos rígida em relação à doutrina de não usar primeiro. Ou seja, talvez abrindo espaço para usar em primeiro lugar a bomba. Bom, por outro lado, a sua postura chinesa quanto à não proliferação foi menos responsável. A China aderiu tardiamente ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, só em 1992. Antes disso, era suspeita de ajudar o Paquistão a desenvolver o programa nuclear. E a cooperação sino-paquistanesa, direta ou indireta, foi vista em Washington e Nova Delhi como exemplo de uso oportunista da tecnologia nuclear como instrumento de influência regional. Ela contrasta com a autoimagem atual de Pequim como potência prudente e alimenta suspeitas sobre o seu comprometimento real com o regime de não proliferação. Nos últimos anos, porém, a China abandonou a modéstia e iniciou um ambicioso e caro, altamente secreto programa de modernização nuclear. Desde cerca de 2020, a Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular, responsável pelas armas nucleares, expandiu significativamente seus sítios locais de mísseis e o tamanho do arsenal, além de desenvolver novos modelos exibidos em um desfile militar em setembro. Entre os sinais mais notáveis estão os campos dos silos em larga escala, novos mísseis balísticos intercontinentais com múltiplas ogivas, melhorias em mísseis lançados por submarinos e capacidades hipersônicas. No conjunto, tudo isso que eu estou descrevendo indica uma transição de uma doutrina de dissuasão mínima para uma postura mais forte, mais robusta, com opções já redundantes de ataque. O programa nuclear chinês ele é opaco até mesmo para os padrões das Forças Armadas do país. Não tem um número oficial sobre o tamanho do seu arsenal, são só estimativas externas que variam amplamente. O consenso geral é que a China possui algumas centenas de ogivas nucleares bem atrás da Rússia e dos Estados Unidos, que tem mais de 5.000 cada um. A incerteza é em si uma ferramenta estratégica, claro, a gente sabe disso, Quanto menos claro o número, maior a margem para exagero em Washington e maior a liberdade de Pequim, da China, para ajustar o seu arsenal sem prestar contas. Esse nevoeiro, essa névoa, essa sombra, essa máscara nuclear, ela complica qualquer tentativa séria de controle de armas trilateral. China,
Rússia e Estados Unidos. Seja qual for o número exato, ele aumentou em relação a alguns anos atrás, quando o total chinês provavelmente estava na casa das centenas baixas. Tem várias teorias sobre os objetivos da China, desde assegurar uma capacidade confiável de second strike, segundo ataque, até alcançar paridade com os Estados Unidos e com a Rússia. A China tem reagido agressivamente à tentativa de investigação sobre seus planos, assediando pesquisadores e espalhando propagandas online. A disputa narrativa é central aqui. Enquanto os analistas alertam para uma possível China como a terceira potência nuclear plena, a China acusa os críticos de histeria e tenta enquadrar sua modernização como resposta defensiva ao escudo antimíssil americano, à OTAN no Indo-Pacífico e às incertezas geradas pelas declarações do Trump. Uma coisa é certa, a expansão nuclear chinesa ela tem sido marcada por corrupção em larga escala. E desde 2022, a força de foguetes ela tornou-se um dos principais alvos das purgas militares do Xi Jinping, que eu já contei para vocês aqui com profundidade num outro vídeo, e com vários ex-comandantes e oficiais do alto escalão presos ou aguardando julgamento. E essas purgas elas revelam um paradoxo perigoso, Ao mesmo tempo em que se acelera a modernização, o regime expõe falhas de comando, desvio de recurso e possível comprometimento na prontidão nuclear. Ainda assim, ao manter a infraestrutura de testes ativa e investir em novos vetores, Pequim sinaliza que não vai ficar para trás se o regime de contenção nuclear ruir. Um cenário que aproximaria o mundo de uma era de competição nuclear aberta em 3 grandes potências.